Tiago, eu vou começar hoje com uma pergunta que eu estou há muitos programas para fazer, eu nunca acho a maneira correta. Eu acho que hoje eu achei. Vamos falar sobre aposentadoria e auxílio-doença. Aposentadoria por incapacidade permanente e acidentária. Não sei se ela tem permanente acidentária, acho que tem, né? Sim. E auxílio por incapacidade temporária acidentária. Então, a pergunta que eu quero fazer é simples. Uma pessoa que se acidentou em 2015, ou seja, 10 anos, em 2009, eu quero deixar o negócio bem longe. A reforma foi em 2019, né? Em 2009, 10 anos antes da reforma. E ela foi concedido auxílio acidente para ela, auxílio por incapacidade temporária, acidentária ou capacidade temporária, não importa. E agora, depois de 2020, os peritos do INSS querem aposentar todo mundo. De repente, do nada, não sei por quê. Eu fico me perguntando, né, que macho que é essa? Porque eles nunca quiseram aposentar ninguém, sempre fizeram de tudo para colocar em auxílio-doença e agora querem aposentar. A pergunta é simples, doutor. Se eu era auxílio-doença de 2009, eu não tenho que ser considerado, a partir de 2009, a perícia, que foi considerada incapacidade permanente, eu não tenho direito aos 100% das contribuições? Caco, é como já falamos aqui, boa pergunta, excelente tema que você levantou. Como falamos aqui em outras ocasiões, sim, se a sua invalidez, eu não digo a incapacidade simples, né? Mas a sua invalidez, quer dizer, a sua incapacidade total e permanente datada, ela iniciou antes da reforma, antes de 12 de novembro de 2019, então você tem direito ao cálculo na forma antiga, na forma anterior à reforma, com base em 100% da média dos salários, lembrando que a média naquela época era melhor. A média dos salários era só apenas sobre os 80% maiores salários. Quer dizer, tinha o direito de excluir, descartar os 20% menores, o que elevava a média, tornava a média melhor. Então era uma média melhor e sobre essa média era 100%. É por isso que eu costumo dizer que a pessoa que recebeu aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, se teve redução na sua renda, não precisa esperar o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade que está no STF. Porque tem uma ação no STF discutindo esse novo cálculo da aposentadoria. Tem duas, aliás. Uma está discutindo esse novo cálculo para todas as aposentadorias, solicitando que volte a ser como era antes, e outra está discutindo esse novo cálculo para aposentadorias concedidas com base em doenças graves ou incuráveis, né? Tem gente que acredita que pelo menos as doenças graves ou incuráveis deveriam ter direito a cálculo de 100%. Eu, pessoalmente, Caco, entendo que se a pessoa tem direito ao cálculo de 100%, independe da doença ser incurável ou não. Se ela está inválida, é porque a nova norma é inconstitucional, então o cálculo adotado deve ser o anterior à reforma. Aí a pessoa vem e fala, não, mas não pode ser inconstitucional porque a reforma foi baseada em emenda constitucional. Não. A emenda constitucional, ao contrário do que muita gente pensa, também pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal se ela violar alguma cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aquela que o congressista não pode alterar nem com emenda constitucional. Então, retornando, isso é importante, se a pessoa sofreu redução no seu cálculo porque foi aposentada, não precisa esperar terminar essas ações diretas de inconstitucionalidade. Já pode procurar se tem direito à revisão com base nessas duas outras alternativas que o Caco mencionou. Uma é se a aposentadoria por invalidez foi decorrente de acidente ou doença ocupacional. Acidente do trabalho ou doença do trabalho ou a doença profissional. Existe uma diferençazinha técnica entre essas duas, mas é doença ocupacional ou acidente do trabalho. Quer dizer, se a invalidez é acidentária, então ele tem direito a 100% do cálculo. Aí o sujeito vai lá na carta de concessão e olha, não, mas a minha aposentadoria é por incapacidade permanente normal. Deveria ser acidentária para eu ter direito a 100%. Sim, a aposentadoria acidentária vem escrito na carta de concessão, aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. O que ocorre é que o INSS nem sempre reconhece o caráter acidentário, nem sempre reconhece que essa aposentadoria
deveria ter sido concedida na espécie acidentária, por exemplo, doença ocupacional. É muito difícil o INSS reconhecer doença ocupacional. Se o sujeito chegar lá com uma CAT, é mais fácil. Mas sem a comunicação de acidente do trabalho, por doença ocupacional, é mais difícil reconhecer. Aí o sujeito pode pensar que não tem direito. Aliás, se ele for no INSS, o INSS vai falar, não tem direito. A tua aposentadoria é normal, é previdenciária, é na espécie comum, não é acidentária. Mas a verdade é que ele pode sim ter direito à aposentadoria acidentária. Basta provar na justiça que existe relação entre a invalidez dele e o trabalho exercido, as funções exercidas ou o ambiente de trabalho onde ele exercia as suas funções. E para isso, somente um profissional especializado, que vai, inclusive, analisar não só a questão sob o ponto de vista jurídico, mas o ponto de vista técnico. Nós temos que analisar o CNAE da profissão, o Código Nacional de Atividade Empresarial, temos que analisar o CID, o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, tudo isso aí o INSS não ensina, quer dizer, isso a Globo não mostra. Então, consulte um profissional especializado, tá? I wish I knew.